Bem, meu tema é o câncer de pele. Eu tenho 20 minutos para falar de um assunto que é muito extenso, tem muitas variantes. Então, eu procurei fazer um resumo na aula dos assuntos que a gente mais vê chegar para a gente relacionados à clínica médica e câncer de pele. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula. Então, nós temos, assim, para ser bem prática, 3 tipos principais de câncer de pele. 2 deles são os cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns, que a gente tem 70% dos casos. O carcinoma basocelular, 20% dos casos o espinocelular e os cânceres de pele do tipo melanoma, que são muito menos frequentes, mas estão separados numa divisão à parte, justamente porque eles têm um comportamento mais parecido com os tumores sólidos que a gente tem no restante do corpo. Então, o carcinoma basocelular ele é originado da camada basal da nossa pele. Ele se caracteriza por lesões que podem ser pequenas feridas que não saram, lesões brilhantes, a gente chama de perladas. Eles podem ser geralmente eles estão localizados nas regiões fotoexpostas, ou seja, na face, orelhas, nariz, no rosto, e também podem estar localizados em qualquer outra região do corpo. Como é que a gente suspeita de carcinoma basocelular? A gente suspeita por uma lesãozinha que pode ter um pouquinho de crosta, como essa, pode ser uma lesão que o paciente refere que sempre machuca, cicatriza e volta a machucar, volta a formar crostinha. Na borda do nariz, pode aparecer como uma lesão brilhante e assim também uma lesão como essa, super discreta, uma lesão que é o subtipo que é pigmentado, que a gente pode ver a pigmentação também, e super discreta como essa na orelha. Claro, as lesões maiores vão ser mais óbvias, por isso que eu coloquei aqui as lesões que são mais discretas. Já o carcinoma espinocelular também é originado da epiderme, e ele tem alguns aspectos um pouquinho diferentes do basocelular. Ele tende a ser um tumor mais duro, mais sólido, apresenta com frequência essa ulceração, crostas, um aspecto mais endurecido. Quando você palpa a lesão, ela tem uma consistência mais dura do que a pele normal. E ele é muito comum também em regiões expostas do nosso rosto, em calvos. E esses pacientes que vocês veem no consultório mais idosos, que têm muitas crostas, que a gente chama de queratoses actínicas, são os pacientes que têm maior risco de desenvolver carcinoma espinocelular. Esses pacientes que têm essas múltiplas crostas em antebraços, face, são essas regiões que a gente chama de campo de cancerização, para vocês terem uma ideia de como o risco é alto de você desenvolver um câncer de pele nessas lesões e como esses pacientes precisam de tratamento. Então, é um paciente que quando você vê no seu consultório por um motivo clínico, você deve encaminhar ele ao dermatologista se ele não está fazendo segmento. Esses pacientes, novamente, calvos com múltiplas ceratoses são os pacientes que têm maior risco de desenvolver carcinoma espinocelular. Tanto o carcinoma basocelular quanto o espinocelular, eles são tumores que têm inicialmente uma malignidade, uma chance de metástase muito baixa. O que ele causa nesses pacientes são mutilações, né? O paciente, para fazer o tratamento cirúrgico, perde um pedaço da orelha, perde um pedaço do nariz, precisa fazer uma reconstrução cirúrgica. Se esses tumores não são bem conduzidos, eles sim podem levar a metástase, mas são quadros que são não necessariamente mal conduzidos, mas em muitas vezes mal conduzidos, ou pacientes com danos muito extensos, com subtipos muito, muito graves. Aqui mostrando para vocês um outro caso de carcinoma espinocelular no corpo. De novo, essas placas mais duras, grossas, ceratósicas, que se traumatizam com facilidade,
Ou tem um outro tipo também de carcinoma espinocelular, que é esse tipo que a gente chama de doença de Bowen, que ele parece uma ferida. Pode se assemelhar a uma placa de psoríase no paciente, só que ela é única, ela é isolada, diferente de uma psoríase e um eczema, que você tem várias lesões, essas lesões são únicas, também precisam de tratamento. Já o câncer de pele melanoma, ele se origina dos melanócitos da pele, são melanócitos que se modificam e se tornam células tumorais, né, células cancerígenas. É um tipo de câncer de pele muito mais grave, que mesmo pequeno pode atingir camadas mais profundas da pele e provocar metástases, tanto em linfonodos quanto em órgãos sólidos. Então, são lesões que são de muita atenção, que mesmo não grandes, não tão evidentes, podem ser de gravidade muito importante. Como que eles se apresentam? Habitualmente, eles são pigmentados, em uma pequena porcentagem não tem pigmentação, e caracterizam-se por placas pigmentadas, uma pinta no paciente que é mais feia, mais exuberante. Eles podem ser sobrelevados, e essas lesões sobrelevadas são as mais graves, podem aparecer nas unhas, nos pés, nas mãos, e também é mais comum no dorso dos homens e membro inferior em mulheres. Aqui vou mostrar para vocês lesões mais discretas. Esse é um tipo de melanoma que se chama lentigo maligno, que é o mais comum da face. Aqui uma outra apresentação dele no couro cabeludo e couro cabeludo calvo, e aqui mostrando para vocês que o melanoma também pode acontecer na região do couro cabeludo, por isso que é muito importante examinar essa região também. Como que a gente pode suspeitar? Eu vou aqui falar mais do melanoma. Como que a gente suspeita do melanoma? Então, o melanoma ele é uma lesão que inicialmente parece um névoa, uma pinta, e que mudou de aspecto. Pode ser, apresenta uma pigmentação irregular, essa lesão que pode aparecer nodular, de crescimento rápido. Então, sinais de perigo são aumento de diâmetro, ou seja, um paciente seu que mostra uma pinta e fala que está crescendo, que mudou de cor ou perdeu cor. E, em algumas situações, em lesões maiores, eles podem coçar e ter ulceração. A gente vai falar aqui da regra do ABCD, que eu acho que é importante não só para o médico, mas para você orientar o paciente. Então, A é de assimetria, a gente usa essa regra para avaliação de lesão suspeita para clínico e paciente. Então, as lesões assimétricas são lesões suspeitas, lesões mais ovaladas, e quando você corta ela em 4 camadas, ela está sempre simétrica dos dois lados, são benignas, de bordas irregulares, quando regular não suspeita, de múltiplas cores, de cor uniforme não suspeita, de diâmetro maior do que 5 milímetros, ou seja, lesões maiores que se destacam no paciente e que evoluíram num segmento de tempo. Então, um paciente percebe uma pinta crescendo, é um sinal suspeito. Por que a detecção precoce do melanoma é tão importante? Porque a gente sabe que o melanoma pode ter esse comportamento infiltrativo, ele pode causar metástases à distância, e o diagnóstico precoce é o que dita a sobrevida desses pacientes. Então, o diagnóstico inicial da lesão que vai ditar o prognóstico. Lesões iniciais, lesões estádio 1, que ainda são muito finas na pele, são as lesões que você tem maior curva de sobrevida desses pacientes. Quando você tem lesões mais infiltrativas, você tem um risco de metástase, tanto em linfonodos quanto em órgãos sólidos maior. E quais são as causas do câncer de pele? Então, a gente sabe que começaram a notar o surgimento, assim, essa relação com ultravioleta e câncer de pele surgiu a partir de 1900, quando se começou a tratar pacientes com fototerapia para raquitismo, e as mudanças de comportamento nossas também com maior exposição solar. Então, descobriram mais no segmento disso que os raios ultravioleta causam dano do DNA, e 90% dos casos de câncer de pele, o grande responsável é o UV. E aqui é um mapa de exposição UV no Brasil, então a gente tem níveis de ultravioleta altíssimos aqui o ano todo. O pico dos níveis UV são
altos em qualquer região do país durante o verão. Então, a gente está entrando no verão agora, e é um momento muito importante para explicar para os pacientes sobre isso. O pico de ultravioleta acontece entre 9 e 15 horas, e a gente, por isso, vê nos números de casos de carcinomas e melanoma aqui no Brasil sempre crescentes, e a previsão é de aumento, tanto de melanoma, tanto quanto mortalidade. E aqui, de novo, a distribuição dos casos. E quais são os pacientes que vocês vão fazer screening de maior risco? São pacientes que você vê quando chega no consultório e já consegue identificar o risco dele. Pacientes de pele clara, cabelos e olhos claros, sensibilidade à exposição solar. Pacientes que tenham aquela pele mais queimada, aquela pele com sardas, que você, quando vai fazer o exame cardiológico, vai auscultar o pulmão, já vê um dorso cheio de névoos. Esses são os pacientes que têm maior risco para melanoma. Quando você vê mais do que 2 a 4 pintas nesses pacientes, esse paciente já tem indicação de fazer um segmento dermatológico periódico. Quando você vê um dorso como esse durante o exame dermatológico, encaminha esse paciente para o dermatologista, para o segmento, para o mapeamento corporal com dermatoscopia digital. E aí a anamnese, para escanear outros riscos, antecedente pessoal e familiar de melanoma, doenças crônicas, antecedente de queimaduras, uso de medicamentos. Os fatores genéticos, então, a presença de melanoma na família aumenta muito o risco de um segundo melanoma. Antecedente pessoal de câncer de pele aumenta o risco de melanoma. Então, aquele paciente fala, eu tive uma lesão no nariz, o dermatologista operou e está tudo bem, não preciso fazer segmento. Esse paciente precisa ser encaminhado, seguido periodicamente, porque ele tem um risco maior de melanoma. História familiar, que às vezes é difícil de tirar, mas vale a pena na anamnese. História de melanoma na família. Outras síndromes genéticas que predispõem o melanoma, câncer de mama, outras síndromes, mesoteliomas, bapomas, outros carcinomas. Estados de imunossupressão, pacientes com linfoma, micose fungoide, transplantados, imunossuprimidos. História de queimadura solar, que geralmente o paciente subestima, né? Ficar vermelho para ele na praia é normal. Então, essas histórias repetidas aumentam muito o risco de melanoma, principalmente na infância. Bronzeamento artificial, que a gente sabe que é proibido no Brasil, mas que ainda acontece, é uma grande luta política para a gente banir essas câmeras, elas aumentam muito o risco de câncer de pele. E saber que a gente mora num país onde o risco é maior simplesmente pela localização geográfica. Então, paciente branco, eu sempre falo, paciente, você foi desenhado não para morar no Brasil, você foi desenhado para morar na Europa, que os níveis UV são muito menores. Então, só de estar no Brasil, você tem um risco maior. Aqui mostrando novamente. Bem, a gente sabe que o câncer de pele é provocado pelo UV. E a nossa população ela sabe muito pouco sobre proteção, na verdade. Quando a gente faz estudos perguntando se as pessoas sabem que ultravioleta causa câncer de pele, todo mundo sabe. Quando você vai ver o tanto de queimadura solar que esses estudantes, que teoricamente têm um nível de conhecimento, tiveram de história de queimadura solar, você vai perceber que, apesar de saber da relação, eles não se protegem. Então, esse é o nosso papel de realmente enfatizar a orientação de proteção. Aqui mostrando que quanto mais idoso, homem e com menor escolaridade, menos protegidos, menos consciência sobre proteção solar esses pacientes têm, e são os que têm menor acesso à saúde, né? Então, é super importante a gente enfatizar para esses pacientes os cuidados. E aí, vale a pena orientar? Faz diferença orientar o nosso paciente? A Austrália foi o primeiro local que conseguiu provar que realmente faz diferença orientar o paciente. Você tem uma redução em custo e diagnóstico precoce. Então, estou aqui também para falar que a gente deve fazer essa orientação, gastar 2, 3 minutos da nossa consulta para orientar sobre proteção solar. Como que eu oriento? Então, a gente sabe que mesmo os dermatologistas, em pacientes de alto risco, 60% deles só orientaram sobre proteção solar. Então,
clínicos gerais, 16%. Foi justamente esse quadro para mostrar para vocês que a gente tem muito espaço para orientação ainda para a prevenção primária. E essa prevenção de câncer de pele, proteção solar, ela não é só o uso do protetor, né? Que a gente fica muito, usa protetor solar, usa protetor solar. Na verdade, é um comportamento do paciente para se proteger. Se proteger por causa dos níveis altos, evitar os horários de pico de exposição. Usar protetor solar e se proteger no Brasil é sempre. Uso de chapéu, roupas com UV, chapéus de abas largas, se ficar à sombra na praia. E que fator usar? Usar pelo menos um fator 30, porque a gente sabe que na vida real, um protetor 70 aplicado do jeito que a gente aplica na praia, do jeito que a gente aplica no dia a dia, ele oferece no máximo um fator 30. Então, se você orienta seu paciente a usar um 30, ele está tendo um fator de proteção por volta de 7. Então, sempre orientar paciente branco, mas claro, a usar altos níveis para ter um mínimo de proteção. E aí lembrar que todos os pacientes perguntam, mas tanto faz 30 e 60? Na verdade, você tem que contar o quanto que entrou na pele, não quanto de porcentagem de proteção que foi oferecida. Se você muda de 96% para 98%, você teve o dobro de entrada de luz na pele. Então, sempre escolher um FPS mais alto. Aqui é a quantidade que você deve usar. Então, protetor solar, aplicar as regras das colheres de chá, eu vou deixar esse slide aqui, isso tem acesso, é basicamente 1 no rosto, 1 em cada braço, 2 no tórax e 1 em cada perna, 2 colheres em cada perna. Que equivale a uma xícara de café, perguntando para o paciente. E previne, a gente sabe que o protetor solar reduz a incidência de câncer de pele, reduz em carcinoma espinocelular, em vaso celular e reduz o número de melanomas invasivos, que é uma outra coisa que perguntam muito para a gente. Vitamina D e câncer de pele, que é um outro assunto muito polêmico, que a gente recebe muito paciente que foi orientado a usar protetor solar, orientado a se expor ao sol para reduzir, aplicar, aliás, se expor ao sol para produzir vitamina D, porque ela tem um fator protetor. Então, a gente sabe que usa o protetor solar em quantidades reais, ou seja, ele não reduz a síntese de vitamina D. E o pouquinho de exposição que a gente tem no Brasil é suficiente para produzir a vitamina D que um paciente normal produziria. O que a gente tem, na verdade, são os pacientes que são idosos e com um dano solar importante, que eles vão ter uma síntese menor de qualquer jeito. Então, recomendar esses pacientes que têm um risco maior de câncer de pele a se expor para produzir vitamina D, talvez não seja nem eficiente. Então, o que a gente orienta é que pacientes que tenham níveis baixos, você faça a reposição da vitamina. E o que eu disse, suplementar esses pacientes que você vê com níveis baixos, que são idosos, porque provavelmente eles não vão chegar no nível adequado de vitamina D com exposição solar e vão aumentar seu dano actínico, vão aumentar risco de câncer de pele. Os antioxidantes sozinhos não são protetores solares orais, como é dito muito na mídia, os pacientes trazem muito esse conceito, eles são adjuvantes, eles diminuem a inflamação da pele quando o paciente tem exposição. Ou seja, eles nunca devem ser usados isoladamente. Como é que é feito o rastreamento de pacientes de alto risco? Todos os pacientes devem ser examinados dermatologicamente, né? Esse exame dermatológico ele é importante para ensinar o paciente sobre proteção, ele tem um impacto direto em mortalidade, ele diagnostica precocemente câncer de pele e promove seleção de pacientes para screening de alto risco. Então, vou mostrar para vocês que, claro, a regra do ABCD ela é muito boa para quem não faz dermatologia, mas para dermatologista, ela não é uma técnica mais aceitável. A gente usa na dermatologia o dermatoscópio. O dermatoscópio aumenta muito a acurácia do exame dermatológico. Mostrar para vocês como a dermatoscopia muda
Ou seja, esse paciente tem um paciente com antecedente de câncer de pele na face, tinha 3 lesões no dorso. Você consegue filtrar, rastrear a lesão mais grave dele, que era teoricamente a menor dessas 3, ou seja, você aumenta muito a acurácia diagnóstica. Esse era um melanoma já microinvasivo que tinha 5 milímetros de diâmetro. Por que eu trouxe esse slide? Da importância de rastrear os pacientes que têm alto risco, da importância deles serem examinados com dermatoscopia e dermatoscópio, e como isso pode reduzir a gravidade, o risco, o prognóstico desses pacientes. Existem outras tecnologias que a gente usa também, o mapeamento corporal com dermatoscopia digital. Isso é reservado para aquele paciente que eu mostrei para vocês com múltiplas lesões no dorso, que chama-se síndrome do nevo atípico, múltiplos nevos, com mais de 6 milímetros. E esses segmentos são feitos para o resto da vida. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra tecnologia que a gente usa hoje em dia, só para vocês conhecerem, que é o microscópio confocal, onde a gente consegue ver células dentro da pele do paciente e fazer justamente o rastreamento mais fino de alto risco para esses pacientes. É como se fosse uma biópsia virtual que a gente faz nos grandes centros de pacientes de alto risco de melanoma para rastreamento, para diminuir o número de retiradas. Eu não sei se vocês têm pacientes com síndrome do nevo atípico com múltiplas exéries. Isso é um dos exames que a gente usa nesses grandes centros. E o que fazer o que a gente faz frente a uma lesão suspeita de melanoma? A gente faz a biópsia excisional. Geralmente essas lesões são excisadas por completo para diagnóstico. E a partir desse resultado que se faz ampliação de margens, biópsia de linfonodo sentinela e os outros tratamentos a depender do estadiamento desse paciente. E o que a gente faz frente ao carcinoma são as biópsias excisionais. A gente pode remover o tumor para diagnóstico ou pode fazer uma biópsia por PANT, onde a gente faz o diagnóstico anatomopatológico e trata esses pacientes de acordo com o tipo de tumor dele, ou radioterapia ou quimioterapia em casos mais avançados. Então, quando que eu acompanho o meu paciente somente em consultório? Paciente sem fator de risco para câncer de pele, ele deve visitar o dermatologista anualmente, orientar os retornos para segmentos de check-up. Quando considerar esses pacientes para um acompanhamento mais especializado, aquele paciente da última imagem que eu mostrei do dorso, com múltiplos nevos, mais do que 4 ou 5 nevos atípicos, nevos grandes, pintas grandes. Pacientes com antecedente ou pessoal ou familiar de melanoma devem ser seguidos também com maior rastreamento, e pacientes que têm predisposição genética a melanoma. O segmento deles também por toda a vida. Obrigada.